pouquinho, a gente quer ter a fé de Maria, isso aí que faz a diferença na nossa vida. E nós vamos conversar exatamente disso agora. Olha que tema, Maria, essa fé que me leva. Nesse domingo, a partir das 4 da tarde, o Cine Família apresenta o documentário inédito Maria, essa fé que me leva. O que será que quer dizer isso? Interessante, hein? Tenho certeza que você gostou desse tema. Tenho certeza que você sempre está conosco, porque é bom estar onde a mãe está. A gente vai entendendo dessa fé, dessa devoção. E esse material que nós vamos exibir, esse documentário, é uma coprodução da TV Aparecida com a Andaluz Filmes. O documentário tem a direção de Rodrigo Cerqueira e Roberta Fernandes, que são os nossos convidados de hoje, estão aqui conosco no nosso programa e são muito bem-vindos. Bom dia, Rodrigo e Roberta. Bom dia. Uma dupla. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Conte para nós, vocês vieram de onde? Como que foi pensada essa coprodução junto com a TV Aparecida, né? O que nós podemos esperar desse tema tão bonito que vocês estão aí estampados nessa camiseta, Maria, essa fé que me leva. Esse é um projeto que a gente já vem desenvolvendo há 2 anos, um pouco mais do que isso, e a proposta era já desde o início mostrar um pouco da devoção do capixaba, nós somos do Espírito Santo, a devoção do capixaba à Nossa Senhora da Penha, quer dizer, essa devoção mariana. É muito forte. Exatamente. E que se expressa de alguma maneira anualmente nessa que é a Festa da Penha, né? E a Festa da Penha mobiliza os católicos do Espírito Santo, muita gente que vem de fora, e a gente está falando aí de 1 milhão, 2 milhões de pessoas num fim de semana, sobretudo nas romarias, né? Então, você estava falando do título do filme, Maria, essa fé que me leva, tem também esse aspecto, entre outros significados, tem também esse aspecto de que é uma festa marcada muito pelas romarias. E isso está presente no filme que a gente fez. Exatamente, né? Assim, o filme a gente decidiu fazer porque nós conhecemos bastante um pouco dessa expressão religiosa por meio da Festa da Penha, né? São devotos e devotas que vêm de todos os lugares. Lá no Espírito Santo é muito forte as pessoas saírem das cidades do interior para poderem ir para a região metropolitana para participar das atividades da Romaria. Só que esse filme ele é sobre a devoção mariana, mais especificamente sobre o título de Nossa Senhora da Penha, né? E o que a gente consegue apresentar, o nosso desejo ao apresentar esse filme, na verdade, era mostrar para as pessoas aquilo que nós vemos do testemunho de Nossa Senhora. Nós identificamos um movimento de fé, de simplicidade, e para a gente poder colocar um pouco desses elementos que a gente identifica na figura de Maria, a gente escolheu 3 mulheres, que são as figuras centrais do filme, né? E a gente acompanha o dia a dia dessas mulheres, que são devotas à Nossa Senhora da Penha, mas que desempenham atividades específicas lá na comunidade e se preparam para participar da Festa da Penha. E como é que vocês conseguiram localizar, assim, encontrar essas personagens aí, vamos dizer, são as principais do filme, né, protagonistas? Foi uma pesquisa e tanto, né? Porque todo capixaba tem alguma, ou a maior parte do povo capixaba, né, tem alguma relação com a festa. A gente pensou em perfis que fossem importantes ser registrados ali no filme. Esse aspecto que eu falei do interior, das pessoas do interior que participam das atividades da Romaria e da festa, era um perfil que nós identificávamos como importante de ter no filme. Porque tem muita gente que sai do interior, que sai de ônibus, que vai de outras dioceses para participar das atividades lá da arquidiocese. Então esse era um perfil e nós procuramos, então encontramos a Dona Florinda, que é uma senhora do interior, ativa na comunidade, que vem de ônibus com o pessoal de Paraju todos os anos. Santo. Isso. No Espírito Santo. Tudo no Espírito Santo. Um outro perfil que a gente achava que seria importante também, nós queríamos que o filme tivesse uma música, né? Tivesse uma trilha. Então, nós encontramos uma mulher, ela é cantora católica, Gabriela, lá no Espírito Santo também. Ela e o esposo fizeram a composição da trilha desse filme. Então, ela também é um perfil, e além disso, ela é devota de Nossa Senhora da Penha, também desempenha diversas atividades dentro da programação da festa, na própria paróquia. E a outra personagem é a Dona Leda,
que é uma senhora que participa das atividades do Congo. Lá no Espírito Santo o Congo é muito forte, né? Tem a banda de Congo Beatos de São Benedito. Dentro da programação da Festa da Penha tem uma romaria, que é a Romaria dos Conguistas, e a gente também queria uma personagem que pudesse ter um pouco desses elementos da atividade mais cultural, além da devoção à Nossa Senhora da Penha. A festa acontece... Está acontecendo nesse momento. Isso. Exato, é logo Hoje depois é da Páscoa, né? Isso, hoje é o 5º dia do oitavário. Que legal. Sexto. E o que mais chamou a atenção de vocês, assim? Tenho certeza que vocês são muito engajados lá também, não é? O que chamou a atenção em acompanhar especificamente essas 3 mulheres? Que desafios, assim, nesse momento dessa gravação? A gente é muito curioso, porque as personagens, elas, de alguma maneira, elas são complementares no filme, né? Isso é um pouco do processo de escolha, mas também é uma coisa que vai acontecendo durante, né, o processo de gravação, e a gente não tem muito controle sobre isso. A gente tem... elas são todas personagens muito fortes, são mulheres protagonistas nas suas comunidades, mas elas têm idades diferentes, elas vivem em realidades diferentes, no interior, na capital, e a participação delas na festa também é muito diferente. Só que, de alguma maneira, o filme não está falando de 3 mulheres, é isso que eu estou tentando dizer. Elas se complementam de tal maneira que a gente entende que elas estão ali representando, de alguma forma, milhares de outras mulheres, milhares de romeiras e romeiros. E é muito curioso, assim, eu acho que as personagens, elas vão aportando nessa figura do que é uma devota de Nossa Senhora, elas vão aportando características diferentes, algumas até que a gente vai relacionando com características de Nossa Senhora, quer dizer, o acolhimento, o cuidar do outro, a fraternidade, o ser mãe. Quer dizer, então a gente vai identificando nessas personagens do filme um pouco dessas características. Até exatamente por essa questão da fé e da devoção. São os primeiros complementos ali que distintamente vocês perceberam, né? Nessas 3 romeiras, né, da Festa da Penha. E tudo a ver para nós aqui, porque aqui é a Casa da Mãe, é o maior santuário mariano do mundo, a gente diz, não é? E sabemos que e sabemos de quantos romeiros do Espírito Santo que também vêm a Aparecida para fazer a sua oração, o seu encontro com Nossa Senhora. Como é que Maria atrai? Por isso é essa fé que nos leva. A gente pode dizer assim, não, Roberta? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala das mulheres do filme, tem outros personagens que participam também. Mas a narrativa do filme se estrutura em 3 mulheres. Quando a gente fala delas, a gente observa no filme uma simplicidade e a fé que se dá no ordinário, no dia a dia. E quando o Rodrigo falou que a gente consegue identificar nessas mulheres alguns elementos, algumas características da verdadeira protagonista desse filme, que é Nossa Senhora, ele está querendo dizer que essa simplicidade dessas mulheres reflete muito o testemunho de devoção à Nossa Senhora, né? E é um movimento de bondade. Você pode acompanhar, até mesmo dentro da festa, a gente costuma dizer que tem algumas imagens que aquecem um pouco o coração, né? Porque são pessoas de todas as denominações que ajudam os romeiros enquanto eles estão passando na romaria com distribuição de água, distribuição de comida. Eles sentam nas suas calçadas com a família para poder acompanhar o cortejo dos romeiros. Então, com as 3 personagens e com todas essas imagens que estão no filme, a gente meio que identifica um pouco o testemunho que vem de Nossa Senhora, a simplicidade e esse movimento para o bem, movimento que leva a gente para Deus, né? Exatamente, movimento que leva a gente para Deus, que é um testemunho forte e que evangeliza. Então, para a gente ficar assim com bastante curiosidade, com gostinho, vamos ver aí um minutinho do trailer dessa exibição do próximo domingo aqui em sintonia com a Festa da Penha, lá em Vitória, no Espírito Santo. Maria, essa fé que me leva. Respira e vamos. Vamos lá? Essa fé que me leva. E eu sou apaixonada por música. Eu acho que a minha arte vem dentro da minha espiritualidade. Eu canto hoje porque eu um dia fui para a igreja. Falei, não, doutor, só vai salvar os 2. Porque eu estava no pé de uma mãe
E essa mãe não vai me desamparar nesse momento de aflição. Para cada necessidade, Que fazia as romarias de caminhão para o convento, promessa para batizar os filhos no convento. Então a Nossa Senhora da Penha era a Nossa Senhora conhecida. Senhora nossa, Ave Maria, se alegrou em seu filho que ressuscitou. Maria, essa fé que me leva. Maria, essa fé que me leva na TV Aparecida aqui no próximo domingo. Muito bom, parabéns para vocês, viu? Obrigado. Que Deus continue inspirando, Nossa Senhora protegendo para vocês testemunharem, levarem a alegria da devoção para as pessoas. Deixa uma mensagem para quem está em casa para não perder o filme. É isso, não perca o filme. A gente está aqui fazendo a divulgação hoje, vai estar na frente da televisão. Espero que vocês estejam também para acompanhar a vida dessas mulheres que de alguma forma representam todas as mulheres católicas, não só do Espírito Santo, enfim, do mundo. Domingo, às 16 horas, na TV Aparecida. Ótimo! É bom estar sempre com a presença da mãe, né? Nossa Senhora da Penha, de Aparecida, de Lourdes, de Fátima, do Perpétuo Socorro, de tantos títulos, sempre a mãe de Jesus. E nós não vamos perder, não é mesmo, Dani? Não mesmo, a nossa programação aí, olha, mostrando a fé, como a Roberta disse, né? É o caminho, é esse exemplo que nos leva até Jesus, é o exemplo. E a gente pode, viu? E a TV Aparecida tem toda a programação para nos ajudar. Todos os dias, 24 horas por dia.